Olha só, minha gente, o que está acontecendo no mundo do futebol. Preste atenção aí. E o Pedro, que criticou as falas do Felipe Luiz durante a coletiva. Teve até o Neto que saiu em defesa do jogador Pedro e detonou o técnico Felipe Luiz. Quando você sair da Copa do Brasil, que é mata-mata, quando você sair da Libertadores, você perde o emprego e o Pedro não. Neto fez um vídeo hoje que está viralizando com a opinião dele sobre a situação do Felipe Luiz com o Pedro. E ao contrário do GE.com, fraco, o Neto, que é muito maior que o GE.com, na minha opinião, me deu crédito. O Neto falou sobre a situação e deixou claro que o pilhado trouxe a informação e que, para ele, a minha informação é que fez o Felipe Luiz se posicionar. Então eu vou botar aqui o videozinho para mostrar, né, que quem tem caráter dá crédito para os outros. Não precisa se autoafirmar copiando informação. Admiro muito o Neto, meu amigo pessoal, a gente pensa várias coisas diferentes, mas é por isso que eu tenho respeito por ele, porque ele tem caráter, tem ética profissional, ao contrário do GE.com. Fala pra mim, Neto, quem que deu a informação do Felipe Luiz com o Pedro em primeira mão? Lá, quando que o Pedro, em um ano machucado, deixou de fazer um treinamento? Quando que o Pedro teve problemas de relacionamento em relação a tudo isso? Não sei se vocês lembram, uma semana atrás ou 10 dias atrás, o Felipe Luiz elogiando o Pedro. Depois de uma semana, mas precisou o Thiago, né? O pilhado. Grande Thiago passar a informação que teve problema de relacionamento. Aí vem, ganha o jogo do São Paulo, aí vem na coletiva e desaba de falar em relação ao Pedro. É mesmo? Tá bom, vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Pra mim, do Pedro. Sobre a reunião que o Pedro teve hoje com os jogadores do Flamengo, é claro que primeiramente eu vou dar o crédito devido para quem deu a informação, o GE.com. Não é porque eles não tiveram a hombridade de me dar crédito na informação exclusiva que eu dei, que eu não vou dar crédito para eles. O meu caráter não é moldado pelo caráter dos outros. Então, crédito dado. E agora minha opinião sobre essa situação. Para mim foi bem o Pedro. Não ia ter como o Pedro trabalhar com esse ambiente. Não ia ter como o Pedro trabalhar chegando ali sem graça, chegando ali sem ter clima com os companheiros, todo mundo olhando com rabo de olho para ele. Não ia ficar muito pesado, ia ficar impossível do Pedro tentar dar uma volta por cima. Então, enquanto o Pedro não tem a certeza que ele vai sair, enquanto não surge uma proposta alta, porque o Flamengo só vai vender o Pedro se for ali por 25, 30 milhões de euros, o ideal foi isso que o Pedro fez. Ele tinha que se posicionar, ele tinha que falar alguma coisa com os companheiros. E outra, Felipe Luiz não participou. Aí eu não sei se a pedido do jogador ou se o próprio treinador preferiu deixar o Pedro conversar com o grupo. O Pedro ficou incomodado, principalmente com as palavras lamentável e ridículo. Disse que as críticas do Felipe Luiz foram acima do tom, na opinião dele. Realmente pode ter sido, mas o Felipe Luiz também pode ter chegado ao seu limite. Então dá para compreender, na minha opinião. E o Felipe Luiz é aquele perfil da Europa. Ou vocês acham que Guardiola fica dando moralzinha para jogador? Ou vocês acham que Luiz Henrique fica dando moralzinha para jogador? Não ficam. A autoridade é deles e vai ser do jeito deles. E o Felipe Luiz foi moldado na Europa. Felipe Luiz jogou muito mais tempo na Europa do que no Brasil. E além disso, o Pedro se explicou e disse que sim, ele estava muito abalado pelo vazamento da informação de um dirigente do Flamengo para o Mauro César Pereira, né? Dando crédito aqui para o Mauro, de que o Pedro estaria nesse momento negociável, que o Flamengo aceitaria 15 milhões de euros por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com essa situação também para o grupo. Então, importante, na minha opinião, porque o Pedro se posiciona, acaba com aquele gelo que provavelmente teria, né, na chegada dele hoje no treino. E agora o Pedro, na minha opinião, se dedicar, tem tudo para ser ali um dos principais jogadores do Flamengo. Foi importante, teve personalidade e tomara que o Pedro consiga dar a volta por cima, porque não vai ser fácil ele ser negociado na sua forma que não é a ideal por uma fortuna.
Segundo, para mim, o Pedro sempre foi um jogador que nunca vi problema, tomou um tapa aí da orelha de um cara ainda, de uma comissão técnica. Lembram disso? E o treinador continua ainda, né? O cara que machucou o joelho, ficou um ano treinando, voltou fazendo gols pra caramba. O cara que disputou a Copa do Mundo bateu o pênalti, enquanto o Neymar não bateu o pênalti. Ele bateu o pênalti, o Pedro. O menino que foi no estádio, ele tava realmente... Mas aí eu quero só falar pros ex-jogadores que são comentaristas. Muitos de vocês fazia corpo mole, derrubava treinador. Agora vem dar uma de gostoso. Olha o Felipe Luiz, que profissional. Principalmente vocês que trabalham na Globo aí, né? Porque parece que vocês que trabalham na Globo, vocês são os perfeitos. Não, muito pelo contrário. Quantas vezes eu fiquei na reserva e eu fiquei bravo e não fiz o coletivo do jeito que tinha que fazer. Eu tô falando de mim. E a maioria, assim, 99%. Sabe quem não é assim? Aquele que não joga. O reserva do reserva. Que esse é o traíra. Esse é o cara que fica lá só pra ganhar bicho. Esse é o cara para ganhar os 25% do bicho. Esse é o cara para compor o elenco. Agora, pera um pouquinho, o treinador que chega, chama o cara de ridículo, expõe a família do cara, expõe todo mundo, porque numa semana ele não treinou aquilo que tinha que treinar. Por que está treinando hoje? Por que treinou hoje? E mais, vou dizer para você o que vai acontecer com você, Felipe Luiz. Quando você sair da Copa do Brasil, que é mata-mata, quando você sair da Libertadores, você perde o emprego. E o Pedro não. Você vai ver só, porque jogador não gosta de treinador traíra. Isso é o que eu penso. Então, minha gente, o que vocês acham de tudo isso? Comente aqui, comente aqui.